Artes da primeira série do ensino médio, professora Elizabeth Zanon. Nós vamos ver hoje sobre simetria e equilíbrio. Simetria e equilíbrio são conceitos muito confundidos por possuírem algumas semelhanças. Ambos dizem respeito à relação das partes de uma composição, de uma igualdade, e ambos refletem de forma mais ou menos direta a harmonia dessa composição. Então, equilíbrio e simetria dizem respeito a conceitos físicos que experimentamos no nosso dia a dia, mas as semelhanças param por aí. Assimetrias. O que é isso? Os modelos simétricos, eles ocorrem na natureza e são copiados por artistas, por músicos, coreógrafos, designers e até mesmo por matemáticos. Simetria é uma característica que pode ser observada em algumas formas. O seu conceito está bem relacionado com a questão de reflexão. O eixo de simetria é a linha imaginária que divide a imagem simétrica. Uma borboleta, por exemplo, ela é simétrica. Ela é da natureza. As sensações provocadas pela assimetria são beleza, equilíbrio, harmonia, paz, passividade, falta de movimento, calmaria, sossego. Então, essas são algumas das sensações que um desenho simétrico ou que algo simétrico vai me passar de informação. Uma composição simétrica, ela sempre será equilibrada, pois não apresenta diferenças visuais entre um lado e outro da composição. Mas esse é um equilíbrio estático, passivo, muito próximo do tédio. E aí vem as composições. Refere-se à colocação ou à distribuição dos elementos que conformam a superfície do quadro, da figura, de uma forma perfeita e equilibrada. Seja qual for o estilo artístico a que pertence essa obra, a técnica de execução da mesma ou a vertente artística desse autor, todas elas têm em comum certos elementos, como as linhas, tons, as cores, as luzes, sombras e por aí vai. E além disso, uma obra ela tem que ter ritmo, balanço, unidade, domínio, contraste e proporção. Eu tenho que prestar atenção nessas 6 informações para eu poder realizar minha obra de arte, meu desenho, minha escultura, ou o que quer que seja essa obra que eu vou fazer. Tipos de composição. Poderíamos dividir a composição em 2 tipos básicos. A composição clássica, que é aquela onde eu tenho elementos estáticos, parados, procurando o seu equilíbrio através da simetria. Aqui a palavra através ficou separada, foi erro de digitação, me perdoe. Então, a composição clássica, ela é um elemento estático, parado, onde eu vou tentar, através da simetria, buscar esse equilíbrio. Já na composição livre, eu tenho uma ruptura do equilíbrio estático dessas obras. Ela está mais solta, ela não segue mais aquele equilíbrio, aquela beleza idêntica. Para compor um quadro, por exemplo, o principal ponto a considerar ao compor ele é definir se os elementos que o formarão serão realistas ou não. É a primeira coisa que tem que fazer, decidir se vai ser algo bem realista ou não. Depois, eu tenho que procurar fazer um conjunto harmonioso de tons, de texturas e de cores, colocando esses objetos em diferentes planos de forma a eu tentar obter um efeito de profundidade e jogar com todos esses elementos seguindo certas regras e certos padrões, a fim de eu obter um peso visual harmonioso e equilibrado. Então, eu não posso esquecer das tonalidades, das texturas, das cores, colocar tudo isso para que essa minha obra, para que esse meu quadro, essa minha pintura fique perfeita. Os elementos básicos dentro de uma composição são o ponto, a linha, o contorno, a forma, a textura, o tom, a cor e a luz. Então, esses
Essas informações, elas são básicas para eu compor algo. E o equilíbrio nessa composição? Todos os elementos que formam uma composição devem ser colocados de maneira que se relacionem entre eles e dentro do conjunto, criando assim ritmos, tensões e direções. Para obter o equilíbrio necessário numa composição, há vários atributos que devem ser conseguidos com sucesso. O ritmo, o peso, o contraste, o balanço, a unidade, a tensão, a direção, o tamanho e a escala, o ponto de vista, a proporção. Todas essas informações eu tenho que prestar atenção quando eu estiver compondo um desenho. E essa harmonia na composição, ela pode ser consequência da correta aplicação de certos padrões, que aplicados ao desenho de forma correta, farão de uma pintura uma obra de arte. Então, se eu souber aplicar todas essas informações, o meu simples desenho vai se tornar uma obra de arte. Equilíbrio simétrico ou assimétrico, aplicação da regra dos terços, movimento sugerido, ênfase, unidade, repetição, escala e contraste. E aí vem a atividade. Crie um pequeno painel com colagens formando simetrias. Então, você vai pegar lá uma folha de papel em branco, você vai fazer colagens de papéis coloridos de diversas tonalidades, ou você vai recortar revistas, jornal, o que quer que seja, você vai montar algo que me mostre simetria. Eu preciso perceber que seu desenho, que a sua colagem, que o seu recorte, que a sua moldura, ela está tendo simetria. Então, use da sua criatividade, capriche. É um painel com colagens, com recortes, onde você vai formar várias simetrias. Use, então, da criatividade e dos conhecimentos dessa aula para fazer esse painel. Aí você vai tirar foto e vai me enviar. Eu vou lhe dar o prazo de 1 semana para você me entregar essa atividade. Pode mandar via e-mail ou WhatsApp.